nós somos pessoas diferentes. Sim, com certeza nós somos pessoas diferentes. E o que nos faz diferente? Existem muitas possibilidades de sermos pessoas diferentes. E aí, a maior parte das pessoas pensou assim, sexo masculino e sexo feminino. Gente, esse não é o principal ponto de diferença, ok? É lógico que homens e mulheres são diferentes por conta dos hormônios. Mas você sabia que uma mulher pode se masculinizar e um homem pode se afeminar? E nós não estamos falando aqui sobre sexualidade, porque mesmo dentro do homossexualismo, tá, de como vocês quiserem colocar, existe aquele mais masculinizado e o mais afeminado. Toda relação precisa ter essa informação, tá legal? O que faz as pessoas diferentes de verdade é o que a gente chama de pré-programante. O que é um pré-programante? É aquilo que a gente traz da história dos nossos ancestrais, e aí você pode chamar de genética, como você quiser. Eu prefiro chamar de transpessoal. Dentro disso, quem melhor fala essa linguagem é uma técnica, um método, tá, que chama psicogenealogia. Olhem um pouco sobre isso que vocês vão entender que o conteúdo, a soma das informações lá de trás é que traz toda a experiência para você. E aí você entra depois num processo que é o programante, que é a gestação, onde o espermatozoide e o óvulo se uniram para formar um embrião, e esse embrião que vai fazer todo o processo até formar o bebê, ok? E aí, através de 3 tecidos, endoblasto, mesoblasto e ectoblasto, isso vai formar tudo isso. Porém, durante esse período de formação, é preciso entender que você recebeu, então, células que são livros, né, que já vem escritos informações para você, que você pode chamar de genética, né? E aí você começa a produzir células. Dentro dessa produção, você começa a registrar tudo aquilo que a mãe e o pai passam na gestação. É lógico que a mãe é a que mais vai escrever nesses livros, tá? Que mais vai colocar informação nesses livros. Por quê? Porque você está dentro dela e é dentro dela que acontece todo esse processo. Então, uma gestação é diferente da outra. O que vem de material genético dos ancestrais para os filhos também é diferente, porque nem todos os livros chegam da mesma forma. Um primeiro filho tem uma característica energética, um segundo filho tem outra característica energética, um terceiro filho também. Então, nós temos 3 energias, né? A gente chama de energia de ação, energia de atração e energia neutra. Nós temos também tipos de comunicação, sinestésicos, né, que precisam de ação, os auditivos que precisam de som e os visuais que precisam de imagens. Então, dentro desse processo, quando você começa a misturar essas informações, aí vem toda uma mistura que nós podemos chamar de cultura, de personalidade, de identidade, e aí as pessoas começam a ser umas diferentes das outras. O grande problema é quando a gente começa a não respeitar essas individualidades. Porque se você pegar dentro de uma família, tá? Onde todos têm a mesma religião, o mesmo tipo de educação, tem todo o processo, vamos pensar que são todos filhos homens ou todas filhas mulheres, mesmo dentro desses processos você vai encontrar sempre individualidades. Por quê? Porque nós somos personas e automaticamente cada um recebeu uma informação. Um primeiro filho, ele tem um tipo de gestação, o segundo já é outra. O terceiro, outra, e assim por diante, tá legal? Então, é isso que faz as pessoas serem diferentes. É lógico que a gente poderia ficar horas falando sobre isso aqui, eu tenho os meus treinamentos, meus cursos para isso, tá? Então, dentro desse processo, procurei, de forma bem simplista, trazer uma informação que seja útil para você e automaticamente você não fique sofrendo o tempo inteiro, se questionando ou questionando o seu eu, beleza? Agora, quer se questionar? Vai se conhecer. O processo de autoconhecimento, ele é muito importante, mas antes do auto, você precisa do conhecimento, beleza? Obrigado, pessoal!